Capítulo 44. Arrogante. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. O sexto treinamento foi o mais tranquilo de todos. A vantagem de ser um mago de rank 1 mostrou-se durante o processo, já que Noah foi capaz de ignorar quase completamente a dor desumana que ele teve que passar. Quando sua recuperação terminou, seu mestre abruptamente o enviou para fora da mansão para completar missões. Conseguir a segunda runa pode ser difícil, mas eu deveria ser capaz de obtê-la. Por enquanto, se concentre apenas nas missões que eu lhe dou. Foi o que ele disse a Noah antes de mandá-lo embora. Noah completou as tarefas habituais de defender aldeias de ataques de bestas mágicas ou caçá-las quando seus números se tornaram muito grandes. Não foi muito tempo depois que ele teve 13 anos que uma missão aparentemente importante foi entregue a ele. Consistia em escoltar uma caravana nobre da cidade de Mosgrove até a mansão de Lancey. Aparentemente, a família Lancey, uma família nobre de médio porte, cometeu um crime contra a família Shost, e como punição, somada a uma pesada taxa monetária, eles tiveram que enviar seu principal descendente como refém político para Mosgrove. Agora que a punição terminou, o descendente teve que voltar para sua mansão. No entanto, ele escolheu montar uma escolta antes de começar sua viagem de volta. Eu sinto que estou me metendo em alguma luta política. Por que o principal descendente precisaria de uma escolta? Noah foi o único de sua mansão que tomou a missão, mas um grupo de soldados e andarilhos já havia se formado na frente da caravana da família Lancey quando ele chegou. Ele estava usando sua roupa preta habitual com os 2 sabres embainhados nas costas, e seu cabelo estava amarrado num simples rabo de cavalo. Enquanto se movia em direção ao grupo, os soldados olharam na sua direção e começaram a rir e insultá-lo. "O que você está fazendo aqui, criança? Você está perdido? Ei, olha, essas são algumas lâminas agradáveis. Por que você não os empresta para seu tio aqui? Eu vou devolvê-los assim que esta missão acabar." Esta missão não deve ser tão ruim desde que uma criança apareceu. "Olha, ele está vindo até nós. Você está louco, menino?" Noah levou um instante para entender o que tinha que fazer, mas não podia deixar de se sentir irritado com suas palavras. Mas que merda de perda de tempo! Como é possível que pessoas fracas sejam sempre tão estúpidas? Estou ficando cansado de ser tratado como uma criança. Ele se aproximou dos soldados enquanto resistia à provocação deles e quando estava na frente deles, ele apenas colocou a mão na frente dele e fez um gesto de aperto de mão. "Prazer em conhecê-lo, meu nome é Noah. Espero que possamos cuidar um do outro." Noah estava sorrindo inocentemente, e tinha um tom de voz ouro e claro, ele era a imagem perfeita da inocência. Suas palavras causaram outra chuva de risos do grupo de soldados enquanto um deles devolveu seu aperto de mão. "Não se preocupe, criança, nós vamos cuidar bem de você." O soldado quase não conseguia conter seu riso quando ele falava essas palavras, mas seu rosto congelou quando ele sentiu a pressão aplicada pelo aperto de Noah. O soldado caiu no chão com a mão quebrada ainda na mão de Noah, e implorou por misericórdia. "Por favor, eu estava errado. Por favor, deixe-me ir, está doendo." Os soldados ainda estavam rindo pensando que era algum tipo de performance de seu amigo para zombar do garoto. No entanto, suas expressões empalideceram quando viram o estado que sua mão estava quando Noah a soltou. A mão estava completamente macia, parecia que não havia ossos dentro dela. Noah virou o olhar para os soldados e apontou para 2 deles. "Você e você, eu acredito que vocês zombaram de mim mais cedo. Venham aqui, eu preciso parabenizar vocês." Ele ainda tinha o mesmo sorriso inocente de antes, mas só fez com que o medo aparecesse nos olhos das testemunhas desta vez. Os 2 soldados olharam ao redor só para notar que o grupo deles estava se afastando deles. Um dos 2 tentou se desculpar. "Desculpe, não sabia meu lugar." Noah apenas balançou a cabeça e afirmou com uma voz fria: "Sua mão ou sua vida, sua escolha." O outro ficou com raiva e desembainhou sua espada, gritando alto:
Se você acha que eu vou ter medo de você, você está enganado. Venha, tire minha vida se você tiver coragem. Noa encolheu os ombros e se moveu em direção ao soldado. Nesse momento, um homem corpulento vestindo um roupão verde com um emblema costurado na área do peito esquerdo saltou entre ele e encarou Noa. Pare de fazer todo esse barulho antes de começarmos a seleção para a escolta ou você terá que me enfrentar. O soldado com a espada na mão relaxou vendo o homem da família Lança e baixou sua espada, mas então ele sentiu sua visão girando, e em seguida, descendo para a escuridão. Estas foram as últimas coisas que ele viu. Noa estava ao lado do cadáver sem cabeça com a mão levantada na direção do soldado restante. O homem da família Lança sentiu suor frio escorrendo pela espinha quando Noa desapareceu completamente de seu campo de visão apenas para reaparecer atrás dele. O soldado restante estava assustado, mas depois de alguns segundos, ele conseguiu colocar a mão dentro da de Noa. Ele caiu no chão com os ossos da mão esquerda quebrados, mas não pronunciou nenhum som. Ele estava com muito medo de enfurecer o garoto monstruoso na frente dele. Todos os presentes engoliram seco e juraram a si mesmos para nunca olhar Noa nos olhos nos dias seguintes. Noa voltou para a frente do homem corpulento ainda petrificado no local e perguntou sorrindo. Desculpe, o que você estava dizendo? Antes que o homem pudesse responder, porém, uma voz soou da caravana e outro homem vestido com as vestes da família Lança e apareceu. Você deve ser o enviado da família Balvan. William não podia ter escolhido um discípulo melhor. Sou Kevin Lawn, chefe dos guardas da família Lança. Espero que possa aceitar minhas desculpas pelo mau comportamento do meu homem. Kevin era o homem mais robusto que Noa já tinha visto. Ele tinha mais de 2 metros de altura e seus braços eram quase tão grandes quanto a cintura de um homem. Noa sentiu uma leve sensação de perigo vindo dele, então ele escolheu parar com sua atitude arrogante. Ele se curvou levemente e disse com uma voz legal. Se é o pedido do Sr. Lawn, é claro que vou aceitá-lo. Capítulo 45. Formação. Noa estava sentado dentro de uma das carruagens da caravana. Kevin o convidou para entrar achando desnecessária sua participação na seleção dos guardas. Você sabe, eu e seu mestre fomos considerados os melhores guerreiros da nossa geração. Nós geralmente nos encontrávamos durante nossos dias de treinamento fazendo missões, já que a relação entre nossa família Lança e sempre foi muito amigável com a família Balvan. Kevin estava falando enquanto estava sentado na frente de Noa. Mas, bem, ele se tornou o vice-capitão do círculo externo dos Balvan, enquanto eu me tornei o chefe dos guardas da minha família, então não tivemos a chance de nos encontrar por muito tempo. Ele estava derramando o que parecia vinho em 2 xícaras de um jarro de barro na mão, então ele ofereceu uma das xícaras para Noa. Quando soube que seu discípulo iria ajudar nesta missão, fiquei imediatamente curioso. Devo dizer que você faz jus à reputação de seu mestre. Ele levantou seu copo num gesto de brinde e Noa o recebeu fazendo o mesmo com seu copo, mas ele estava usando sua energia mental para escanear o líquido dentro dele. Não parece haver nenhum problema com o vinho, eu acho que ele está dizendo a verdade, sua relação com o mestre deve ser muito boa. Noa não hesitou mais e tomou um gole da xícara. Uma sensação de queimação familiar correu através de sua garganta, mas logo foi suprimida pela capacidade de cura de seu corpo. Certo, com um corpo rank 2 no nível mais alto, eu aposto que vai ser muito difícil ficar bêbado. Ele havia entrado no 6º ciclo, então os efeitos do forjamento dos 7 infernos estavam se tornando mais proeminentes à medida que ele se aproximava da conclusão do processo. Sua capacidade de cura melhorou, o mesmo foi para sua percepção de mana e sua execução marcial. Bem, eu não podia sentir o aumento da percepção já que já sou um mago de rank 1, mas minha arte marcial atingiu um nível totalmente novo, deveria ter superado totalmente o nível de uma besta mágica de rank 3. Seus ataques mais poderosos já estavam nesse nível depois que ele obteve um corpo de nível 2, mas com o ciclo já se aproximando do limite máximo do rank 2, toda a sua arte marcial tinha atingido esse nível.
Meu limite deve ser cerca de 30 ataques com força total, e se me recuperar enquanto luto, eu devo ser capaz de dobrar esse número. Eu devo estar bem, a menos que eu encontre uma luta muito longa. A desvantagem de não ter um Dantian foi muito reduzida, mas ainda existia, o que fez Noah ainda preocupado com uma luta com um verdadeiro cultivador. Você gosta de vinho? A voz de Kevin o fez perceber que ele tinha se perdido em pensamentos, e ele às pressas fez uma explicação. Desculpe, eu tinha algo em mente. Kevin parecia confuso e disse. Você é muito educado, ninguém nunca se desculpou por alguns segundos de silêncio. Noah ficou surpreso. Alguns segundos? Será que a minha velocidade de pensamento se tornou tão alta? Ele levantou apressadamente seu copo e tomou outro gole para esconder sua expressão surpresa. Então ele largou a taça e olhou para Kevin com uma expressão severa, um pouco de frieza foi liberado por seus olhos. Vamos começar com a conversa real. Kevin parecia provar, já que ele esvaziou seu copo e respondeu com uma voz calma. O que você quer saber? A pergunta de Noah chegou instantaneamente. Por que a escolta? A pergunta atingiu algum ponto crucial quando Kevin suspirou e uma expressão triste apareceu no seu rosto. Como você sabe, o jovem mestre na caravana é o principal descendente da família Lancey. Logicamente falando, ele deve suceder seu pai como patriarca da família, mas... Ele encheu outra xícara de vinho antes de retomar seu discurso. Mas ele é muito jovem. Seu pai está gravemente ferido e não viverá por muito tempo, assim seu tio pode usar esta viagem como uma chance de matar o herdeiro e assumir o controle da família. Noah entendeu algo, mas ainda havia algumas dúvidas na sua mente. Como é possível que um patriarca de uma família nobre de médio porte poderia ter deixado a situação piorar para isso? Kevin bebeu de novo e respondeu. Foi culpa do patriarca se a família Lancey foi punida, então se o irmão, Tobias Lancey, usou esses eventos para chegar a um consenso com os outros soldados do círculo interno. O único corpo que permaneceu leal a Benedict Lancey, o patriarca, é aquele que está comigo nesta missão. A situação era muito pior do que Noah imaginava. E o que trazer de volta o herdeiro pode fazer? Eles podem matá-lo uma vez que ele está na mansão. Kevin baixou a taça e se aproximou de Noah. Sua voz se tornou extremamente baixa. Este é um segredo do círculo interno, então se descobrir que você revelou a alguém isso, vou fazer da minha missão de vida matar você. Você me entende? Uma intenção densa de matar foi liberada por Kevin. Os soldados e pessoas que estavam passando por fora da carruagem tremiam quando a atmosfera ficou incrivelmente dura. Noah simplesmente ficava olhando para o grande homem na frente dele, mas um traço de admiração foi formada na sua mente. Ele é um veterano do campo de batalha, nem consigo imaginar o número de vidas que ele tirou. O impasse durou um minuto inteiro antes de Noah se decidir e acenar com a cabeça. Kevin olhou para ele por mais alguns segundos antes de revelar a informação. O tesouro da família Lancey é protegido por uma formação especial. Não sei muito sobre formações, mas sei as regras por trás disso. Apenas o patriarca atual ou seus descendentes podem controlá-lo e podem determinar o destino de cada item dentro do tesouro. Benedict Lancey já deu o controle da formação para seu filho, mas ele deve primeiro chegar lá para aceitá-la. Se ele morrer antes disso, o controle da formação iria diretamente para a próxima linha de sucessão, ou seja, Tobias Lancey. Há realmente uma coisa dessas neste mundo, os ramos de cultivo são realmente vários. Ele se lembrou de como quando ele era uma criança, a parede da mansão feriu um dragão. Isso deve ser uma formação também, eles parecem ser realmente poderosos. Eu deveria perguntar ao mestre sobre os vários caminhos que o mundo do cultivo tem quando eu voltar. Você está me dizendo que a formação saberá quando o herdeiro morre? A pergunta de Noah foi respondida com um pequeno aceno de Kevin. Ele caiu profundamente no pensamento antes de perguntar com um rosto sem expressão. O que ganho ajudando você?